Irmãos, quero falar com você sobre Mateus 17. Abra sobre Mateus, Evangelho segundo Mateus 17, do 14 até o 23. Maju, Mateus 17, do 14 ao 23. Aleluia. Vamos ler juntos? Mateus 17, do 14 ao 23. A palavra de Deus diz assim: Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Amém? Acho que tem mais 3 versículos ainda. 21. Sumiu? Deixa eu pegar aqui. Hã? Opa. Não. Sumiu o versículo? Então vamos lá. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui. Mateus 17, né? Cadê? 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum, de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Fechamos aqui. Queridos, então a história, né, como já narrada aqui por Mateus, conta a história de um pai desesperado que vai ao encontro de Jesus, suplicando para que Jesus curasse o seu filho, que tinha um espírito mudo e surdo, era um espírito que o convulsionava, tá? Vamos colocar possivelmente um espírito que causava uma epilepsia, né? E convulsionava, agitava esse menino, e por vezes jogava esse menino no fogo, e por muitas vezes jogava esse menino nas águas, tentando matar o menino, esse espírito. Então esse pai roga a Jesus para que Jesus tivesse misericórdia do seu filho. Então eu tenho uma pessoa na minha família, um parente, e esse parente ele sofre há muitos anos com esse espírito. E eu não sei quantos de vocês já viram pessoas que passam por esse tipo de situação, e assim, não estou aqui dizendo que tudo é demônio, amém? Tá? Tem muitas situações que de fato são patológicas, são situações de fato de saúde, coisa física, mas nesse caso específico aqui era um demônio que estava ali alojado tentando matar esse menino. E esse pai primeiro foi até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Logo depois que Jesus então expulsa o demônio, manda embora, o menino fica são, fica curado, os discípulos vão até Jesus, mas, mestre, o que acontece? Por que nós não podemos? Por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Daí Jesus diz que ele fala assim, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Ele falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão esse monte, mova-se daqui para lá, e isso será feito. Então é o seguinte, nós temos aqui algumas coisas que eu queria destacar. Primeiro, a figura do menino. Os meninos,
Tá? Os meninos, quando a Bíblia fala de meninos, não de crianças e nem de adultos, quando a Bíblia fala de meninos, fala do quê? Fala da inconstância, fala da irresponsabilidade, fala da insensatez, fala da tolice. Os meninos são agitados por todo o vento de doutrina. Por isso que Paulo diz que nós não devemos ser como meninos inconstantes, agitados por todo o vento de doutrina. Mas nós devemos conhecer a vontade do Senhor. E é interessante, queridos, que o que eu estou destacando aqui é a questão do menino, porque muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo já há um certo tempo e ainda nos comportamos como meninos, ainda somos agitados, somos impelidos de um lado e para o outro. E os meninos, eles sempre estão correndo perigo, ora se afogando ou ora se queimando. E você tem que sempre estar cuidando dos meninos. Os meninos dão tanto trabalho quanto as crianças. E a agitação, querido, Deus não nos chamou para viver agitados. Deus não nos chamou para sermos movidos por agitação. Deus nos chamou para sermos movidos por fé. Amém? É por fé que nós vivemos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não é por aquilo que a gente vê, mas é por aquilo que a gente crê. Amém? Quando Tomé duvidou da ressurreição do Cristo, ele estava questionando, de repente Jesus atravessa a parede e aparece para Tomé, coloca a sua mão aqui, e ele então coloca, então ele falou, Senhor, né? Então Jesus fala que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E é interessante, querido, como a Bíblia, do início ao fim, ela sempre está nos trazendo lições sobre fé. E fé é diferente de acreditar. Fé é diferente do que o povo aí fala, nós temos que acreditar. Mente positiva, vai dar tudo certo. Não, isso é positivismo, isso é humanismo. Isso não é fé. Fé é trazer à existência o que ainda não foi visto. Fé é trazer à existência o que ainda não se viu ao meu respeito e ao seu respeito da parte de Deus. Então Abraão, que é o nosso pai da fé, trouxe à existência o quê? Ele trouxe à existência um filho que era impossível de vir a existir. Ele trouxe à existência a promessa de Deus. Era uma promessa e ele trouxe à existência, mesmo sendo muito velho, já avançado em dias, em idade. E a sua esposa estéril. Eles trazem à existência aquilo que era impossível. Isso é fé. É trazer à existência. É revelar aquilo que ainda não foi visto em mim e em você, da parte de Deus. Amém? Mas eu não vou entrar propriamente para explicar o que é fé, eu só estou passando um panorama de maneira simples. Mas a nossa caminhada cristã, uma das piores posições que eu e você possamos estar é na posição de meninos. Talvez você já frequenta uma igreja há muitos anos. Talvez você conheça a Bíblia tanto quanto eu. Mas você ainda não cresceu, não amadureceu. E nós precisamos ser esse lugar. Eu me lembro que, como eu era agitado de um lugar para o outro. Quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino eu pensava como menino. Eu falava como menino. Eu andava como menino. Até que eu vim a ser maduro. Paulo estava falando do amor. Até que eu amadureci. Então, queridos, Deus nos chama hoje, como igreja, para vivermos não debaixo de agitação, debaixo de movimento. Amém? Mas Deus nos chama para viver pela fé. É pela fé que nós vivemos e caminhamos. É pela fé que nós fazemos a obra de Deus, como eu falei no início. É pela fé. Se hoje estivéssemos numa situação que não pudéssemos pregar o evangelho livremente como a gente prega aqui, como é em tantos países, nós iríamos parar de fazer a obra de Deus? Não. Se pegarmos a igreja que mais cresce hoje no mundo, que é a igreja do Irã, é uma igreja, olha que interessante, recentemente eu vi o Theo Hayashi falando sobre isso. A igreja do Irã é a igreja que mais cresce no mundo e ela é liderada por mulheres. Incrível isso. Incrível. E aonde existe uma perseguição massiva, aonde a mulher não tem voz, aonde as mulheres são caladas. A igreja do Irã é a igreja que mais cresce, liderada por mulheres. Mulheres bem-aventuradas são vocês.
Graças a Deus pela vida das mulheres. Graças a Deus por vocês. Amém? E eu falo de verdade, graças a Deus. Irmãos, e muitas vezes nós temos meninos em nosso meio. Agora eu digo aos pais, eu digo a vocês, pais, se temos meninos, que o Senhor nos ajude a clamar pelos meninos, como esse pai fez. A orar por esses meninos, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos. Amém? Que nós possamos nos responsabilizar pelos meninos, como esse pai fez, para que eles sejam curados e restaurados, para a glória do nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é o tamanho da fé. Jesus fala, olha, vocês não puderam curar por causa do tamanho da vossa fé. Porque a fé de vocês fosse o tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que existe entre as hortaliças. Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu aqui? Ela é muito pequena. E Jesus fala, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequena, vocês diriam esse monte, mova-se daqui e vai para lá. Mas Jesus parece que ele se contradiz, porque ele diz no versículo antes, o quê? Vocês não puderam curar por causa da vossa pequena fé. Mas é exatamente isso que precisava para curar? A pequena fé? Sim ou não? Não parece que é uma contradição de Jesus? Mas Jesus estava dizendo o seguinte, vocês vão dizer, se vocês tiverem fé, uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer desse monte, mova-se daqui para lá. Agora eu quero destacar uma terceira palavra aqui. Movimento. Fala comigo, movimento. Deus nos chamou, queridos, para nos movimentarmos. E não para vivermos em agitações. Os meninos vivem sendo impelidos e agitados pelos ventos. Mas quem segue a Cristo, o discípulo que cresce, o discípulo que está amadurecendo, um termômetro para saber se você está amadurecendo é se você não vive mais agitado pelas circunstâncias. Mas se você está sendo movido, movimentado pela fé, ainda que ela seja bem pequenininha, não tem problema. Amém? Deu para compreender? Então Deus nos chama para o movimento. Olha que interessante, quando Pedro estava no barco, com os discípulos, temendo, porque acharam que era um fantasma que estava vindo em direção deles, naquela madrugada, aonde veio uma grande tempestade, começou a agitar o barco, os ventos começaram a agitar as ondas, e o barco ficava sendo impelido de um lado para o outro, os discípulos acharam que ia morrer. O que aconteceu ali? Jesus então aparece, eles acharam que era um fantasma. Daí quando alguém disse, não, é o mestre. Daí Pedro fala, Senhor, se és tu, diga para que eu vá até você. Daí Jesus fala, vem. Pedro resolve então sair do lugar aonde estava sendo agitado, porque o barco estava sendo agitado pelas ondas. E Pedro então tira os seus pés daquilo que era palpável, daquilo que era de fato a sua segurança. Pedro coloca então os pés sobre o mar, sobre as águas, e decide o quê? Se movimentar. Pedro resolve sair da agitação e ir em direção a Jesus, a se movimentar em direção à palavra de Jesus. Então Deus nos chama hoje, queridos, para nos movimentarmos. Deus está chamando vocês, mulheres, vocês, jovens, adolescentes, a se movimentar. É pela fé que nós nos movemos. Pela fé no quê? Pela fé no governo? Pela fé nas taxas, nas tarifas do Trump? Não. É pela fé na palavra. É sobre a palavra. E a palavra diz o seguinte, aquele que crer em mim fará obras maiores do que eu fiz. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. É sobre essa palavra. Mas parece que isso, muitas vezes, para todos nós, me incluo nisso, para todos nós, muitas vezes parece ser tão abstrato. O Senhor nos chama. O Senhor chama a mim e a você hoje, para nos movermos e não nos agitarmos. Saia do lugar que está agitando o seu coração. Saia do lugar que está agitando a sua mente, os seus pensamentos. São as redes sociais, excesso de internet, excesso de tela, está agitando você. Dá um time aí, segura a onda, saia, exclua o Instagram, exclua. Isso muitas vezes agita a gente, mantém a nossa alma agitada. São as blusinhas da Shein.
Exclua o aplicativo da Shein, da Shopee, né? Nossa propaganda contra, né? Tirando o emprego dos chineses. Que terrível. Ai, ai, ai. Queridos, a nossa fé precisa ser movida. Nós precisamos nos movimentar. Diga para você mesmo, eu preciso me movimentar. Eu preciso me movimentar. Deixa eu contar uma experiência para você. Hoje foi um dia que eu pensei, honestamente, em abandonar o meu ministério. Hoje foi o dia que eu pensei, honestamente, em parar com tudo isso daqui. Em abandonar a igreja. Não estou brincando não, você está dando risadas? O Jorge até veio correndo. Calma, Jorge. Vai dar certo. Estamos no mesmo barco. Estamos andando pela fé, Jorge. Vai dar tudo certo. Queridos, mas pensei. Porque hoje, acordo pela manhã, pego o celular, um amigo meu, lá de Apucarana, mandando uma mensagem, pedindo para me socorrer. Uma família da igreja deles, lá de Apucarana, que está com um filho aqui no Pequeno Príncipe. E eu ainda tentei passar a bola, mas eu entendi que era Deus que estava no negócio. E daí eu me dispus e fui pela manhã lá, encontrar com a criança. Parou tudo na criança, parou o cérebro de funcionar, parou os rins, parou o baço, parou o fígado. 3 meses, já passou por 3 cirurgias, cirurgia no cérebro, cirurgia no coração, um negocinho desse tamanho, em cima de uma maca, de uma cama no hospital, um monte de aparelhos em torno dele. O médico dizendo, olha, tudo que nós tínhamos para fazer, eu estava ali, o médico, cheguei bem na hora que o médico estava falando com a família, nós já fizemos. Não temos mais nada para fazer, agora é com ele. Ele apontou para mim. O pastor está aqui para orar. Né? Irmãos, eu sabia que Deus tinha me levado lá, que era Deus que estava no processo. E quando a gente vai num ambiente desse, você se depara com a realidade da vida. Não é verdade? E daí você fala, meu Deus, né? Como a gente às vezes está fazendo algo e não seja errado, mas Jesus nos chamou para nos movimentar, queridos. E eu era talvez a esperança daquela família que estava ali. O casal vai numa congregação, é batizado, é juntado, aquelas coisas todas, mas Jesus não está nem aí com isso, nessa hora. E, irmãos, falei, vamos orar. O Espírito Santo me tomou com uma autoridade naquele lugar. Pode ser que essa criança não levante, mas eu creio que essa criança vai levantar. Eu creio. Pela fé eu creio. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Eu creio, irmãos. O dia que eu peguei o meu filho no colo, natimorto, com 7 meses, eu me arrependi de não ter feito uma oração para que ele ressuscitasse ali naquele quarto do hospital. E eu orei para essa criança hoje. Como eu não orei aquele dia pelo meu filho, eu não tive fé suficiente para orar pelo meu filho ressuscitar. E eu orei por aquela criança hoje. E eu creio no milagre, eu creio no toque do Espírito Santo. Saí daquele quarto, já tinha uma cama do lado, outra criança, a mãe ali, você olha no olhar, no semblante da mãe, desesperada. Eu perguntei, eu posso orar pelo seu filho? Ela falou, pode. Perguntei o nome e orei por ele. E orei pela mãe. Porque eu já estava cheio de ousadia. Eu já estava cheio de fé, irmão. Já não era mais eu, já era Cristo em mim, de fato. Já saí dali, já encontrei uma mãe chorando no corredor do hospital. Eu falei assim, posso orar por você? O que aconteceu com seu filho? Ela explicou. Qual que é o nome dele? X. E ali no corredor do hospital eu orei também por ele. Minha vontade era de passar o dia ali. Eu queria visitar todos os quartos daquele hospital. De tão cheio que eu estava do Espírito Santo. E desejoso de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Daí eu saio daquele lugar. Quando eu estou indo em direção ao meu carro, quando eu olho para o meu carro, que eu gosto tanto do meu carro, eu olhei para o meu carro, me veio um sentimento assim, de que tudo, que tipo assim, isso é lixo. Isso é lixo. Isso é lixo. É como se
nada disso tivesse importância diante daqueles pequeninos que estão lá dentro. Estou contando uma experiência minha, pessoal, particular. É pessoal minha, tá? Não quero pôr nenhum peso sobre você, se você não for no hospital orar. Querido, fica tranquilo, tá? Não estou cobrando isso de você, tá? Até porque para ir lá para orar, até pastor precisa agendar, tem que ser agendado e convidado. Você não pode chegar lá para querer orar, tem que ser convidado por uma família para orar, como eu fui. Então, irmãos, Deus nos chamou para o movimento. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. Nós precisamos somente crer no que a palavra de Deus diz. Mas, pastor, eu não sei a Bíblia. Pastor, eu não sei nem orar direito. Será? Você já experimentou? Você já experimentou chegar perto de alguém e dizer, deixa eu orar por você? Estávamos recentemente no aniversário de um amigo nosso, e a esposa de um outro amigo que estava no aniversário estava com muitas cólicas, muitas dores, uma dor crônica, e eu perguntei, eu posso orar por você? No meio do aniversário, ela falou, pode. Me aproximei dela, orei ali baixinho, repreendi. A dor dela passou na hora. E esse amigo, umas 2 semanas depois, veio falar para mim, dizendo o seguinte, eu fui visitar o fulano essa semana, e a esposa dele disse que desde aquele dia que você orou por ela, ela não teve mais dores. E era uma dor crônica. Então nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos nos movimentar. Porque senão a gente vai criando um tipo de gente, um tipo de crente acostumado com o banco, a ser servido. E eu sei que não é o nosso objetivo esse. É bom estarmos reunidos, é bom estarmos aqui. Precisamos, eu gosto desse ambiente, eu gosto de estar com vocês. Mas hoje era como se eu pudesse, sairia orando por todo mundo e nunca mais nem voltaria para casa. Calma, amor, voltaria assim. Tem as contas para pagar amanhã, tem os boletos, né? Mas você me entende, né? A gente se enche de fé, a gente se enche de convicção, de certeza que é isso que Deus quer de mim e de você, queridos. Senão a gente fica só no campo teórico, é uma fé teórica, só na nuvem, né? É só teoria. E não tem a prática. Não tem a prática. E para isso, irmãos, Jesus, se eu não me engano, com 1 ano e meio, que estava andando com os discípulos, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham louvores como o nosso, não tinham piano bonito, não tinha som, eles não tinham nem a Bíblia, porque não tinha sido escrita ainda, tinha os pergaminhos lá do Velho Testamento, Pentateuco, os profetas. E Jesus pegou e os enviou de 2 em 2 para que eles pudessem ir por vários lugares. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os enfermos, sobre as doenças. Querido, Jesus deu autoridade para os discípulos. E o Espírito Santo nem havia ainda descido sobre eles e os enchido. Mas debaixo de uma palavra que Jesus deu para eles, debaixo dessa palavra eles se movimentaram. Eles poderiam dizer, mestre, espera lá, que negócio que é esse? Não, uma coisa é ver o Senhor fazendo, outra coisa é nós. Não, eu não vou, não concordo com isso. Não estou de acordo. Eles somente obedeceram e foram. E foram e saíram orando, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo tudo o que Jesus fazia. Voltaram alegres, regozijantes no Espírito, dizendo, mestre, os Espíritos nos submetem, os demônios saem, os enfermos são curados. Você está entendendo? Então, nós precisamos disso. Por isso que John Wesley, quando ele faz aquela oração, e ele diz, Senhor, dai-me 12 homens, cheios do Espírito Santo, e nós abalaremos o mundo. 12 homens cheios do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que se submete ao Senhor, que se submete ao Espírito, e que se permite ser usada pelo Senhor. Tivemos aqui uma aula do pastor Jorge recentemente, uma aula sobre dons. Ou a gente vai usar isso, ou a gente vai pôr numa prateleira. Vai falar, meu Deus, que coisa bonita aquelas palavras do pastor Jorge. Eu nunca vi umas palavras tão bonitas daquela lá. Mas para quê? Nós precisamos usá-las.
Mas pastor, eu estou doente. Pastor, eu não tenho fé nem para me curar a mim mesmo. Quanto mais curar uma dor de cabeça, uma dor de dente de alguém. Talvez quando você começar a se movimentar, talvez a sua fé vai ser suficiente. Ou talvez Deus nunca vai tirar essa dor. Mas você não está vivendo ou andando debaixo da agitação dessa dor, porque você não se move mais por isso. Você agora se move pela fé. Por isso que Jesus falou, vocês vão ter fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, para se movimentar. Para movimentar as montanhas, os montes. Então a fé que o Senhor nos deu, querido, a fé que nós temos em Cristo Jesus, é para o movimento. E não para ficar parados e nem agitados pelas ondas e pelos ventos. Amém? É só um devocional, não é uma pregação. E eu quero dizer para você, quando Deus fala para Abraão, Abraão, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava falando para Abraão? Movimente-se. Movimente-se. Mas, Senhor, para onde eu vou? Qual é o endereço? Tem poço no caminho para fazer uma parada? Tem algum graal no deserto? Para comer um X-camelo? Né? Não tem. Vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, debaixo de uma palavra, decidiu se movimentar. Aleluia! Moisés, querido, quando caminhava com o povo no deserto, quando a nuvem do Senhor parava sobre algum lugar, o povo também parava. Ali eles acampavam. Ficavam talvez dias, meses naquele lugar, acampados ali, armavam a tenda que era o tabernáculo. E o que acontecia? De repente eles viam a nuvem se movimentando, começava a se movimentar. Eles tinham que fazer o quê? Arrumar as suas barracas, arrumar as trouxas e pé na estrada. Eles tinham que se movimentar de acordo com a nuvem. Então, irmãos, Deus nos chama para nos movimentarmos. Quando Jesus, outro episódio, quando Jesus estava no barco dormindo, os discípulos, veio uma forte tempestade sobre eles. E os discípulos estavam lá tentando sobreviver, tentando se salvar. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco, dormindo. Eles chegaram para Jesus. Mestre, não te importas que venhamos perecer. Jesus fala, homens de pequena fé. E Jesus então dá ordem aos ventos, aos mares, eles param a tempestade. Então eles estavam sendo agitados, com medo de morrer. Talvez no dia seguinte fosse sair no jornal de Jerusalém. Jesus e seus discípulos morrem afogados no mar da Galileia. E Deus, simplesmente, todos os planos de Deus caíram por terra. Porque Jesus morreu afogado, Deus se esqueceu deles. Deus foi dormir, se esqueceu de Jesus no barco, querido. Morreu afogado. Jesus estava dormindo, descansando. Não estava sendo agitado por aquilo que agitava os discípulos. E é isso, irmãos. Alguém que não é menino, alguém que não é mais agitado, convulsionado de um lado para o outro, ele vive pela fé. Ele vive para revelar aquilo que ainda não foi visto. O que ainda não foi visto na sua vida, na minha vida, que precisa ser visto? Pessoas nesse vídeo. Nós temos a figura de uma pessoa que, pelas circunstâncias da vida, ficou condicionado à sua situação. E assim também nós temos muitos crentes, cristãos, que estão por anos numa ilha, condicionados a uma condição mental e vivem debaixo de prisões e cadeias, mesmo estando na casa do Senhor. E eu pergunto, será que essa não é talvez a sua condição? Há quanto tempo talvez você está condicionado a uma vida talvez fracassada, uma vida talvez debaixo de engano, debaixo de prisões, debaixo de pecados, debaixo de circunstâncias, debaixo de depressão, de doenças, etc. Muitas vezes a gente vai se acostumando com o lixo e com o pecado e com tantas coisas, a gente vai se condicionando a viver uma vida
longe da vontade do Pai. E daí temos uma segunda pessoa aqui, que é um filho de Deus, que ao ver uma situação como essa, ele se move, ele se movimenta. Ele decide então se movimentar. Eu não sei se a pessoa que ajudou esse rapaz é crente ou não é. Não importa. Se ela frequenta uma igreja ou não frequenta. Mas ela foi o bom samaritano na vida dele. E então eu quero nessa noite, irmãos, desafiar, encorajar você a se levantar. Se coloca de pé, se levanta, saia do lugar onde você está, porque Deus quer usar a sua vida sim. Você não nasceu, irmãos, para pagar boleto e viver preocupado, agitado com as circunstâncias da vida. O mundo, ele tenta colocar isso sobre nós, as notícias diárias, de tantos problemas, situações, circunstâncias. É guerra, rumores de guerra, é tantos problemas que estão assolando a humanidade. Mas nós estamos em Cristo. Nós temos uma palavra que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. Se o teu filho ainda não está profetizando, irmãos, então não se cumpriu essa palavra na tua casa. Toma posse dela. Os velhos sonharão. Se você deixou de sonhar, volte a sonhar. Deus tem um propósito conosco nessa geração. Deus nos chamou não para vivermos condicionados a uma vida de fracassos. Eu não estou dizendo que Deus chamou para ser rico. Nós somos ricos da graça dEle. Nós somos ricos da presença dEle e a presença dEle nos basta. Amém, queridos? Eu encorajo você nessa semana. Por favor, saia do lugar onde você está. Ouse a sair deste lugar. Ouse a andar sobre a palavra. Ouse deixar de ser um menino agitado por todo o vento, agitando a sua vida. Ouse dar um abraço. Ouse parar para escutar alguém. Ouse parar para dizer, olha, Jesus tem um propósito, eu posso orar por você. Talvez você vai ouvir, não tem problema. É ela com Deus. Vá para a segunda pessoa, vá para a terceira. Que o Senhor nos dê oportunidades. Como essa que o Senhor me deu hoje. Eu oro para que o Senhor te dê oportunidades de manifestar o reino dele em justiça. Porque o reino, querido, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Uma situação dessa aqui é uma situação de injustiça. Eu tenho um jovem que ele praticamente mora perto da minha casa, viciado em thinner. Já derreteu mais da metade do cérebro dele. Não consegue nem parar de pé direito. Não é pé direito, tá? Consegue parar, ele não consegue andar. Eu já internei ele. Ele, depois de 40 dias, saiu por causa do vício. Apareceu de novo, internei ele de novo. Ficou 2 semanas, saiu de novo, está lá de novo. E eu passo ali, abençoo a vida dele. Senhor, tenha misericórdia. Quão difícil é, queridas, as pessoas estão presas. Essas pessoas estão, de fato, condicionadas a essa vida. Mas quem sabe o Senhor deseja te usar a mim e a você, com compaixão, com misericórdia. Então, nessa noite, eu quero chamar a tua atenção e dizer para você, levanta-te, querido. Levanta-te e anda. Ouse andar, ouse vir, ouse ouvir e escutar a voz de Jesus, dizendo para você, venha até mim. Venha Pedro, venha. Quando Pedro começou a afundar, ele pede, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Jesus pega, vai até ele e levanta ele. Jesus fala o que para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas é só de uma pequena fé que a gente precisa. Sabe por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Pedro deixou de se movimentar. Então a gente não sabe, a impressão que dá é que Pedro parou na frente de Jesus. Mas eu acredito, tá? A Bíblia não diz isso. Eu acredito que Pedro talvez parou a uma certa distância de Jesus. Por causa dos ventos, por causa do mar agitado. Ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus então vai até ele e socorre ele. Eu creio que foi porque ele parou de andar. Ele parou de se mover, de se movimentar. Como dizia como diz um provérbio antigo, né? Que águas paradas não movem moinhos. Amém?
nós temos uma fonte dentro de nós. E é uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus, queridos.